Olá, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal da Rocha Maza Advogados no YouTube. Aqui você aprende sobre agronegócio de forma simples, objetiva e sem juridiquês. Gostaria primeiro de pedir licença e desculpa a você que é nosso ouvinte, nosso assíduo aqui, ou você que está chegando agora. Nós temos esse quadro às quartas e sextas, Seu Direito no Agro, mas sexta-feira não teve o vídeo porque, infelizmente, nós tivemos um infortúnio, um conhecido nosso, próximo do nosso time, acabou falecendo, e eu gostaria de dedicar esse vídeo aqui a ele, né, o Francisco José, um grande amigo, com quem eu estudei Direito lá na faculdade em 1997, e que era muito próximo e pelo seu falecimento a gente acabou que não fez o vídeo, então esse vídeo é dedicado a ele e à sua memória. Hoje nós vamos falar do anúncio do Plano Safra 2025-2026. Mas eu já gostaria de falar para você que esse vídeo aqui é só um pedaço, um recorte do Plano Safra, porque eu não teria a pretensão e também não quero acreditar que em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente consiga trazer tudo o que é um plano safra para você, produtor, produtora rural, ou você mesmo que esteja conectado com o agronegócio de alguma forma, possa entender de uma forma completa. Então nós vamos fazer um primeiro vídeo com um pedaço da abordagem e nós vamos continuar falando um pouco do plano safra aqui, neste quadro Seu Direito no Agro, para que você entenda, produtor, produtora rural, o Plano Safra que foi lançado segunda para a agricultura familiar, o PRONAF, e na terça para a agricultura empresarial, para grandes produtores e para médios produtores, o chamado PRONAMP. Então, hoje eu gostaria de chamar a atenção e pedir para o Pedro colocar o primeiro slide, que é onde está o dinheiro e como acessar, né? Se você já viu o nosso vídeo anterior, que diz que o Brasil, que o Tesouro Nacional, só coloca 3% de investimento no agro brasileiro, e ficou com alguma dúvida, hoje nós vamos conseguir dar uma comprovada de que esse número é real. Mas antes disso, esse é o resumo do nosso vídeo, nós vamos falar um pouco de Plano Safra, então eu gostaria de convidar você para ficar até o final do vídeo e ir com a gente nessa jornada, aprendendo um pouco o que é o Plano Safra. Então, diretamente ao ponto, eu gostaria de chamar a atenção de que o Plano Safra nada mais é do que a realização de uma previsão que está na Constituição Federal, que é obrigação do Estado brasileiro de promover a política agrária, de criar instrumentos e mecanismos onde o Brasil possa se desenvolver e o agronegócio brasileiro possa se desenvolver. Abaixo da Constituição existe uma lei que institui a Política Nacional Agrária e existe o Manual de Crédito Rural. São legislações que disciplinam a política agrária, dentre elas o fomento, a colocação de recursos, dinheiro, políticas para que o agro brasileiro se desenvolva. Então, o Plano Safra é um ato programático, é um programa de governo que está previsto na Constituição Federal. Então, nesse Plano Safra é a especificação de quais são os recursos, quanto de dinheiro vai ser colocado, até pedir para o Pedro colocar o próximo slide. É um ato programático do governo federal, onde se define o volume de recursos, prioridade, juros e equalização. Né? O que é equalização? Né? Então, nós já falamos que é um dinheiro que o governo coloca à disposição do produtor rural para que ele possa tomar esse dinheiro de uma forma estruturada e em melhores condições do que tomar o dinheiro na rede bancária e conseguir ter uma produção e fazer com que o Brasil seja ainda mais pujante no agronegócio, já que o agro é o nosso maior fator de crescimento, responde aí por praticamente 1/4 do PIB nacional, né, do Produto Interno Bruto, tudo aquilo que a gente produz aqui no Brasil. Então, esses recursos eles são divididos em 3 categorias.
Tá? O Pedro pode até passar o próximo slide, que é a categoria livre, controlado e equalizado. Primeiro, nós vamos falar dos recursos livres, que são aqueles captados por agentes financeiros, todos os bancos que operam no sistema, sem imposição de taxa máxima. Então, o banco vai lá, ele capta esse recurso e ele pode emprestar para o produtor rural, remunerado a custo de mercado. Evidentemente que no rural, o juro é um pouco menor do que numa operação normal de empréstimo pessoal, de compra de veículo, do dia a dia. Aí, né? É um recurso mais barato, porque geralmente tem garantia e interessa muito aos agentes financeiros fomentar o agronegócio brasileiro. A oferta segue uma lógica básica de mercado e o risco, a oportunidade e lucro é do próprio banco. Então, não tem nenhum ônus ao Tesouro Nacional, ao Brasil. Já os recursos controlados são aqueles para os quais o Conselho Monetário Nacional fixa regras de juro máximo, por força de lei e regulamentação. Para viabilizar essa restrição, o governo se compromete a pagar aos bancos essa diferença entre a taxa de mercado e a taxa controlada. Essa diferença constitui a chamada equalização de taxa. Equalização por quê? Porque hoje no Brasil você tem uma Selic de 15% e o Plano Safra, como você vai ver, tem juros aí de 3%, de 2% para a economia familiar. Então essa diferença é a equalização, onde o Tesouro Nacional entra, dá esse dinheiro para o banco que emprestou o dinheiro para que ele equalize e efetivamente é aí aonde o dinheiro brasileiro entra para fazer o Plano Safra acontecer. É aí que a gente chama atenção para aqueles 3%, e nós vamos chegar lá, daqui a pouco você já vai entender. Tá? E os recursos que são colocados no Plano Safra, eles são um subsídio. Né? O Brasil dá esse dinheiro para o agronegócio e sem eles, se não houvesse esse subsídio, se não houvesse essa equalização, nenhum agente financeiro ia ter interesse em emprestar dinheiro para o produtor rural num juro menor do que o juro básico da economia. Né? Então, o que a gente chega? Chegamos num anúncio, né? A gente já entendeu como é que esses recursos, e o que o recurso subsidiado do governo é aquele que chega mais barato para você, produtor, produtora rural, e para todo mundo que opera no agronegócio, compra de máquina, equipamento, renovação de frota, enfim, todos os players, aí, os stakeholders, todo mundo que está em volta aí do agronegócio tem esse contexto. Então você está vendo aqui que os anúncios foram feitos, o total são 526,2 bilhões, sendo que a agricultura empresarial corresponde a 516,2 bilhões, a agricultura familiar 89 bilhões, não é a soma, tá? Porque tem aí uma série de números, mas o total de valor investido, e isso representa um aumento de 1,5% em relação à safra anterior, 23, 24, essa 20, 25, 26, 24, 25, essa 25, 26 tem um acréscimo de 1,5%. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um fato que, apesar de nominalmente ser 1,5%, esses valores não têm o desconto da inflação. Se a gente colocar o desconto da inflação numa conta, esse valor não é bem esse, mas não vem ao caso aqui, não é o objetivo do nosso vídeo. Tá? Então, desse total, cerca de 189 bilhões são recursos com taxas controladas, com teto de juros definido pelo governo, aquilo que a gente falou antes. Então, o Pedro pode passar o próximo slide para você ir acompanhando aí. Tá? Dentro desse montante, apenas 113,8 bilhões contam com equalização de juros. Então, dos 189, 113 contam com equalização de juros. Então, aonde é que está a questão de que o Brasil investe pouco no agronegócio? Apesar de ter um plano safra, de ter a obrigação de investir e que deveria investir muito mais. A título de exemplo, a Selic é 15%. Né? A taxa do Pronamp está fixada para esse ano, como você vai ver, em 10%. E linhas de investimento como Moder Frota, Pro e Riga variam de 12% a 13,5%. A diferença entre o custo de captação do dinheiro, que é o banco vai lá e pega esse dinheiro, e o teto de juros é suportada pelo Tesouro. Então, se a Selic é 15% e ele empresta 10%, alguém tem que pôr esse 5%. E esse 5% é colocado pelo Tesouro Nacional. Ele vai lá e fala, banco, está aqui esse dinheiro, para cobrir esse juro mais barato que você está dando lá, eu estou dando esse dinheiro aqui para você. Só que, vamos ver quanto que efetivamente é esse valor no total desses 516 bilhões? De 16 a 20 bilhões é destinado à equalização.
E o que é 16 a 20 bilhões perto dos 516? 3%. Então, o Brasil, o Tesouro Nacional, efetivamente vai lá e põe 3% de dinheiro para equalizar essa taxa, para chegar nesse valor de 189 bilhões, que é a parte equalizada, e daí para frente é juro livre. Então, a gente fala de um negócio de quase meio trilhão, quando, na verdade, o dinheiro efetivamente colocado pelo governo é só esses 3%. Pode passar, Pedro, próximo slide, por favor. Então, quer dizer, esse meio trilhão não é um dinheiro novo, igualmente disponível, né? Aqui a gente está vendo quais são os recursos de investimento por programa, né? Você pode ver aqui na tela. Nós temos lá os juros controlados e equalizados, os recursos programados em bilhões, ali na primeira tela que você está vendo aqui. Eu estou olhando ali porque o meu acompanhamento por aqui, mas você está vendo aqui na tela. Então, a primeira coluna fala qual é o programa, a segunda coluna, os recursos programados em bilhões de reais, os limites de crédito por beneficiário, quanto que pode pegar em valor e em percentual do investimento, o prazo máximo de pagamento, né? Você pode ver ali que tem pagamento de 12 anos, 10 anos, 18 meses, depende muito, né? E ali embaixo você já chega na parte que é livre, né? As negociações livres. Carência, tem alguns que têm carência, tem outros que não têm, e a taxa de juros de cada um dos programas. Pode passar, Pedro. Então, o que acontece? Nós temos duas linhas de investimento, uma para a agricultura familiar, que é o Pronaf, né? Que é aquele produtor que tem uma receita menor, né? Já a agricultura empresarial, ela já é destinada ao médio e ao grande produtor rural. E dentro da agricultura empresarial, nós temos o chamado Pronamp. O Pronamp, né, o volume de recursos foi, na última safra, de 65 milhões, agora é 69 milhões. Demais produtores e cooperativas, de 443 para 447. Então, aqui você vê, nesse quadro que você está vendo aqui, quais são os destinos. Já no Pronaf, nós temos um total de 89 bilhões para a agricultura familiar, dos quais 78,2 são efetivamente do Pronaf. Compras públicas, que é quando o governo vai lá e compra o produto desses pequenos agricultores, merenda escolar, distribuição de alimentos nos programas governamentais, seguro agrícola, como o Proagro. A gente já falou aqui que é muito pouco dinheiro, você está vendo aí, que são 5,7 bi para o pequeno produtor, e aí o médio produtor não tem acesso, e acaba que o grande produtor, então, se ele quiser um seguro, efetivamente ele vai ter que ir no mercado, e dificilmente ele vai conseguir um banco que queira fazer o seguro, especialmente das atividades de grãos, por conta das mudanças climáticas e de todo o risco que está sendo aí. Então, aí você tem ali assistência técnica, 240 milhões, garantia de preço mínimo, 1,1 bi, que são aqueles mais vulneráveis, onde o governo garante um valor mínimo que o produtor não quebre. São as leituras da grande nação brasileira e os tipos de produtores que têm acesso a esses recursos. Pode passar, Pedro, próximo. Então, o que a gente está vendo agora com o anúncio do Plano Safra, que enfim saiu? Nós temos problemas estruturais, né? A alta da Selic faz com que o crédito fique mais caro. Você vai ver aqui que a maioria dos programas teve um acréscimo de 2%, né, em relação à safra anterior, porque o ano passado, na época de lançamento do Plano Safra, a Selic estava em 10,5%, hoje é 15%, até que tentou se equalizar. A falta de seguro agrícola, né, que é isso que a gente vem falando há muito tempo, que deixa o produtor extremamente vulnerável, e as quedas nos lançamentos das LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, que são os títulos emitidos no mercado de capitais para captação desse recurso e colocação no mercado, a maioria delas feitas através de CPRs, que são as cédulas de produtor rural, onde o produtor financia os seus insumos, financia a sua produção de forma livre e faz com que o Brasil cresça nisso. E há agora essa questão que hoje, nós estamos fazendo esse vídeo dia 2/7/2025,
e havia a previsão de um decreto presidencial de tributação dessas LCAs em 5% de renda, né, de imposto de renda, que essas LCAs eram isentas. Hoje, 2/7, elas são isentas porque o Congresso derrubou o decreto presidencial e já estamos diante de uma nova ação junto ao STF para questionar a legalidade disso, Pedro. Então, quer dizer, o governo coloca lá um aumento de imposto, o Congresso vem e derruba. Nesse meio de caminho, um monte de gente pagou imposto a mais, vai ter que equalizar tudo isso, vai ter que devolver dinheiro, vai ter umas ações judiciais. E agora nós estamos de novo no judiciário. Então, quer dizer, o Brasil não vai para frente, o agro brasileiro não vai para frente, porque fica essa queda de braço, sempre o executivo, o legislativo e o judiciário que não se entendem, não falam a mesma língua, e quem sofre é o desenvolvimento nacional. Então, com essa nova tributação, muita gente que investia em LCA correu lá para tirar o dinheiro, para não ser tributado, e agora está na incerteza. Coloca o dinheiro em LCA, coloca o dinheiro em renda fixa. Então, é possível, e os economistas do setor estão dizendo que a diminuição na emissão de LCAs ela é prevista já, e nós temos que ver os próximos passos. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, até aqui a gente chegou. Eu quero acreditar que você entendeu, em linhas gerais, quanto é que tem de dinheiro para o Pronaf, para a agricultura familiar, e quanto que tem para a agricultura empresarial. E como efetivamente o que nós estamos dizendo aqui é que o Brasil investe pouco no agro brasileiro, que devia investir mais. Trouxemos a questão também do juro estar muito alto, isso pressiona demais o Tesouro Nacional, aumenta a dívida pública. Então o governo tem que dar uma equalizada nisso. Os setores, a gente andou aqui olhando todas as matérias que saíram de vários lados aí, né, do agro brasileiro, e todo mundo reconheceu o esforço do atual governo em trazer, Pedro e Lucas, o Lucas está aqui também hoje, está todo mundo trabalhando aqui, o esforço do governo em trazer um plano que efetivamente foi maior em recursos do que foi o anterior. Mas existe essa pressão de que haja um avanço ainda maior. Por quê? Porque o Brasil tem a possibilidade de crescer cada vez mais. Eu tenho estudado muito, especialmente na pós-graduação, é um negócio que eu gostaria de chamar a atenção de você, produtor, produtora rural e todo mundo que está em volta do agronegócio. Cada vez mais, a sustentabilidade das atividades agropecuárias, elas são muito importantes. Hoje nós fizemos um vídeo, que vai ser lançado também hoje, falando sobre se a comida brasileira é envenenada, né? Que tem aquele mito do agrotóxico. Essa semana também foi lançado o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, né? O Brasil é o único lugar do mundo que fala agrotóxico, né? Na verdade, são agroquímicos, são produtos que você tem que pôr na lavoura para fazer com que ela produza. Então, existe essa necessidade de infraestrutura e de investimento e de tecnologia. Então, cada vez mais, o agro brasileiro precisa de investimento, qualificação, estudo. O produtor precisa virar um empresário. Quem quiser ficar no mercado precisa virar um empresário. Nós estamos falando de bilhões de reais, nós estamos falando de taxas de juros. Quando a gente fala assim, mas vai pegar o dinheiro a 10%, Pedro e Lucas. Você imagina o produtor que precisa levantar R$1 milhão. Então ele já sai devendo 1,1 milhão. Então, antigamente, quando o juro era 3%, 4%, ele saía devendo 1,40 milhão. Então ele já sai devendo 60, 70 mil reais a mais de juro que já é subsidiado. Imagina se ele não tiver controle de tudo para fazer com que esse dinheiro colocado na lavoura retorne para ele em lucro. Se ele der uma escorregada, se ele usar o agroquímico de uma forma equivocada, se ele não tiver um controle disso no preço que está hoje, ele vai chegar lá no final da produção, olhar e falar assim, nossa, eu fiz tudo isso aqui e efetivamente eu não consegui ter lucro, porque cada vez está mais caro, cada vez mais difícil. Então, é nesse sentido que o governo vem fazendo o seu esforço, que ainda é insuficiente, o setor vem se reinventando e as necessidades de sustentabilidade são cada vez maiores. Cada vez mais as cadeias de agronegócio precisam ser sustentáveis. Tanto é que, neste Plano Safra, nós vamos falar num outro vídeo, a diminuição maior ainda de juros para os agricultores que comprovarem que estão agroambientalmente corretos.
Então é algo que não tem para onde escapar. Há as restrições mercadológicas. Nós vamos falar aqui em um vídeo específico sobre as barreiras que a União Europeia está colocando sobre o Brasil e outros países também de áreas desmatadas a partir de 2020, mesmo que a área seja no Brasil legalmente desmatada, porque nós temos o desmatamento legal, o desmatamento ilegal e o irregular. O legal é aquele que pode ser feito. O ilegal é aquele que não pode ser feito e o irregular é aquele que pode ser feito, mas não tem autorização. Então o proprietário foi lá, ele falou, eu posso derrubar a mata aqui, mas eu vou derrubar porque eu tenho direito. Mas ele não pediu autorização do órgão, então ele está irregular. Independentemente disso, para nós temos essa lei, mas para o europeu ele não quer saber, ele não vai comprar mais o nosso produto. Então, você, produtor rural, que tem uma área, que está olhando ali e fala, eu posso aumentar essa área produtiva, e você vai lá e simplesmente pede uma licença, faz tudo certinho, derruba aquela mata e produz naquela área, a hora que você for entregar o produto, de repente quem vai comprar fala assim, mas você produziu isso aqui, quando que você derrubou essa mata? Eu derrubei em 2024. Eu não quero mais o seu produto, porque o seu produto não entra na União Europeia. Você acredita nisso, Lucas? Nós estamos vivendo isso e isso não é lorota, isso é verdade, tá? Já está acontecendo. Então, com base nisso, eu chamo a atenção aqui para o próximo slide que você está vendo, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Antes era exigido apenas para determinadas linhas de crédito. Agora é exigido para todo o custeio. Então você, produtor, produtora rural, e você também que trabalha com isso, na hora de ir vender o insumo, na hora de ir abordar o produtor a partir deste plano safra, você vai ter que saber quando é que, naquele local onde você está, nós estamos em Itápolis, São Paulo, fazendo esse vídeo, interior de São Paulo. Então aqui, para quem vai produzir amendoim, para quem vai produzir soja, para quem vai produzir milho, para quem vai produzir abacate, seja qualquer cultura, ele, produtor, produtora, o agrônomo, vai ter que ir lá no zoneamento, olhar e falar assim, quando é que é previsto para eu plantar isso aqui nessa região? Para pedir o custeio, você tem que fazer, a partir do Plano Safra agora, todo o seu planejamento em cima desse zoneamento. E por quê? Para diminuir os riscos climáticos. Para que haja menos inadimplência, que haja mais possibilidade do produtor pagar. Então é mais uma, entre aspas, exigência, mas que nada mais é do que algo extremamente interessante e produtivo. Eu vou dar dinheiro para o produtor, mas ele quer plantar fora de hora? Porque o produtor tem muito isso, né? Aquele feeling da terra. Fala, olha, se eu plantar aqui um pouquinho antes, eu vou tirar isso aqui antes, então vai estar faltando o produto no mercado, eu vou vender mais caro. Se eu plantar junto com todo mundo, de repente eu vou cair numa superprodução e vou vender meu produto mais barato, de repente eu não consigo fechar a conta. Então, quem quiser pegar custeio rural a partir de agora, não vai poder mais fazer isso. É algo que você, produtor, produtora rural, vai ter que ficar muito atento, que vai mudar um pouco a sua dinâmica, tá? Se você gostou, quiser saber mais sobre isso, deixa aqui no comentário e faz alguma pergunta aí que a gente responde referente a isso, como isso efetivamente vai funcionar. Mas é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para você nesse primeiro vídeo sobre o Plano Safra. Pode passar, Pedrão. Então, o que isso significa na prática? Vou tomar até um golinho d'água que eu estou com sede. Isso aqui vai para o meu amigo Francisco. Menor acesso ao investimento, porque dentro das linhas de crédito de custeio e investimento, o de custeio aumentou e o de investimento diminuiu. Mas por que isso, Bruno? Porque o juro estando mais alto, a leitura do setor é que o produtor rural vai investir menos. Investir menos em maquinário, vai investir menos em renovação. Por quê? Porque ele está com receio, ele não sabe o que vai acontecer. Então, diminuiu as linhas de investimento, tem menor acesso ao risco. Maior custo e risco para o produtor. Menos seguro, mais juro, necessidade de plantar todo mundo junto no zoneamento de cada uma das áreas. Então não tem mais aquela aposta do produtor que quer pegar o custeio, como eu falei antes, para sair na frente ou colher depois. Isso vai ficar para tecnologia. Quem tiver tecnologia, quem tiver melhor preparo, quem tiver melhor estudado, tiver mais capacidade de gestão, vai poder antecipar ou prorrogar um pouco a colheita com base na gestão e não mais no achismo, né? Olha, eu acho que se eu plantar agora,
eu vou conseguir, ou se eu plantar ali na frente, eu vou ter maior lucro. E menos crédito disponível, né? Porque apesar do número ser maior, as exigências são maiores, as garantias são sempre mais exigidas, então o produtor tem esse significado na prática. Pode passar para o próximo. Então, eu gostaria de concluir essa primeira análise do plano para dizer, depende de equalização. A equalização é pequena, 3%, como a gente provou por números. O 500 bilhão é simbólico, é evidente que é um número expressivo, mas ele é muito mais político do que propriamente técnico, quando a gente vai olhar o dia a dia do produtor, se ele acessa ou não, se ele consegue ou não esse crédito. É muito diferente a teoria da prática, como tudo na vida. A gente estuda, mas a hora que a gente vai aplicar, a gente vê que é um pouco diferente e que, de verdade, nós precisamos de seguro, fundos e estabilidade. O setor agrícola ele já é, por natureza, uma empresa a céu aberto. Ele é vulnerável na essência, na sua natureza, desde que o mundo é mundo. Plantar e colher depende de uma série de fatores. Cada vez mais tecnologias, drones, agroquímicos, cada vez mais assertivos, que você pode colocar menos porque eles são mais caros. As grandes empresas investem trilhões de dólares em desenvolvimento de produtos. Não é possível achar que essas empresas, que passam por auditorias gigantescas, estejam lá fazendo produtos para envenenar a população. É matar a galinha dos ovos de ouro. Eu vou fazer um produto que mata o povo e para quem que eu vou vender? Então, não existe isso. É evidente que existem excessos, é evidente que existem pessoas e empresas no mundo que não seguem os padrões de aplicação desses agroquímicos e isso efetivamente acaba causando situações de não conformidade, mas colocar tudo no mesmo balaio e falar assim, o agrotóxico, que a gente não usa, quem trabalha com agro não usa essa palavra, que o agrotóxico está ali para matar as pessoas, não faz nenhum sentido. E essa estabilidade ela tem que ser buscada onde? Na qualificação. E como a gente não tem seguro suficiente, nós criamos aqui, estudamos muito o setor e criamos um método, né? Um método de entregar ao produtor uma possibilidade de se transformar num empresário rural, de sair da administração mais não organizada para uma organização empresarial. Já chamando a atenção de você também, produtor rural, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, de que com a reforma tributária, permanecer como pessoa física vai ser muito desvantajoso. Você vai perder dinheiro. Então, a sua pejotização, você se transformar num empresário, é praticamente obrigatório, se você quiser continuar tendo lucro e mesmo gerindo a sua atividade. E dentro do método de formação, de transformação do produtor rural para o empresário rural, nós vamos fazer com que você tenha uma safra mais segura do início ao fim, sem necessidade de contratar um seguro. Então é esse o método Roma e é isso que nós vamos trazer para você, produtor rural e para todo mundo que atua no agronegócio. Nós vamos estar fazendo uma live agora, dia 10/7, às 20 horas. Você já fica convidado para se inscrever. Lá você vai poder se inscrever e saber mais. Nós temos um canal, né, já ativo no WhatsApp, né, Lucas? Que você pode se inscrever lá, deixa lá o seu interesse, e lá nós vamos começar a abastecer você com informações de como funciona. E no dia 10/7 nós vamos te contar tudo. Beleza? Então é isso que eu tinha para dizer hoje, nesse vídeo. Agradecer demais você que ficou até o fim. Você que viu uma parte do vídeo, salva o vídeo e volta a ver quando você tiver tempo. E veja todo esse cenário, veja todos os nossos vídeos que você vai começar a entender o agronegócio de uma forma muito simples, né? Então, deixa o seu joinha, curte, compartilha, segue o nosso canal aqui, divulga esse vídeo para os seus amigos, produtores e produtoras rurais, e vem aqui, que toda quarta, toda sexta, nós vamos estar falando de agronegócio para você. Inclusive, quem quiser se inscrever, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. O Pedrão está falando assim, o link vai estar na descrição embaixo, você já pode se inscrever aqui, tá? É gratuito, você não paga nada.
Nós vamos levar a informação para você. Se a informação fizer sentido para você, aí a gente vai junto numa jornada muito legal. Ao final da jornada, você vai poder... Eu tenho certeza que você vai comentar, entrar em contato com a gente e falar assim, Bruno, Pedro, Lucas, cara, o outro Pedro, nosso parceiro, Beatriz, enfim, todo o nosso time, falou, olha, eu saí de um ponto e estou em outro ponto hoje, eu estou muito mais confiante, eu posso ir adiante, eu posso levar a minha empresa rural para outro nível. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com você. Um grande abraço. E lembrando, na Rocha Maso, você não caminha sozinho.